Sou Marcos Cotrim, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje quero falar neste vídeo sobre ser homem. Nós vivemos numa época que tem tentado convencer o homem de que ele nasceu com defeito. Dizem que ser homem é perigoso, é tóxico e é algo que precisa ser desconstruído. Nós estamos vendo rapazes crescendo sem saber quem são, pedindo desculpas por existirem como homens completamente perdidos em relação ao seu papel no mundo. Mas e se o problema não for o fato de existirem homens? E se o verdadeiro problema for a falta de homens que entendam por que Deus os criou como homens? Neste vídeo, eu não estou aqui para te passar a mão na cabeça. Eu estou aqui para te lembrar que ser homem é honra, é missão e é responsabilidade dada pelo Criador. Quando a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, isso significa que ser homem não é uma invenção cultural que surgiu pelos idos da Idade Média. Não é construção machista, nem fruto de opressão social. Ser homem faz parte do projeto original de Deus, o Criador do universo. E a masculinidade, ela não começa do pescoço para baixo, ela começa na missão que Deus colocou dentro do seu coração. Ser responsável, ser protetor, ser provedor. Ser aquele que assume o peso, enfrenta o perigo e não foge dele como um garoto assustado. Quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, ele deu duas ordens muito claras: cultivar e guardar. Em outras palavras, trabalhe e proteja. Isso significa que o homem existe para servir, não para ser servido. Ele existe para liderar, não para ser um frouxo emocional, passivo, terceirizando tudo para a esposa, para a cultura ou para o Estado. Mas e o que é que nós vemos hoje? Homens acomodados no sofá, com 35 anos de idade e mentalidade de 14, viciados em pornografia, dominados pelos prazeres imediatos, fugindo da responsabilidade, correndo da pressão, vivendo como meninos crescidos que têm medo de se tornar aquilo que Deus os chamou para ser. Isso não é masculinidade, isso é caricatura. Isso é consequência da queda, do pecado que distorceu tudo. A Bíblia mostra que quando o pecado entra no mundo, o homem se corrompe por dentro. Em vez de liderar, ele passa a se omitir. Em vez de proteger, agora ele agride. Em vez de carregar peso, ele tenta se livrar dele. Surgem então dois extremos destrutivos. De um lado, o homem frouxo, passivo, covarde, sem direção. Do outro, o homem bruto, agressivo, tirano e autoritário. Mas tanto a omissão quanto a brutalidade são distorções da masculinidade. O modelo verdadeiro de homem não é o de Adão caído. O modelo perfeito é aquele que você encontra em Jesus Cristo. E se você acha que Jesus era frágil porque nasceu numa manjedoura, você precisa ler os evangelhos novamente. Jesus era homem ao extremo. Ele encarou o diabo no deserto. Jesus confrontou os líderes religiosos corruptos da sua época, ele trabalhou duro como carpinteiro, ele chorou quando era a hora de chorar e enfrentou a cruz com coragem para salvar sua noiva, a igreja. Isso é masculinidade bíblica em carne e osso. Ser homem à luz das Escrituras é ser reflexo de Cristo, é carregar a cruz que Deus te deu, é não fugir da necessidade, é correr em direção a essa necessidade, é lutar pelos seus filhos, é proteger a sua esposa, é prover a sua casa, é dar direção espiritual, é fazer o que tem de ser feito mesmo quando dá medo, porque o homem de verdade sente medo. Sim, ele só não se deixa dominar pelo medo. Homem, se você está me ouvindo agora, entenda, sua testosterona não é um defeito, ela é ferramenta. Deus te construiu com força, lógica, estabilidade e razão. Não para você se achar melhor que a mulher, mas para você servir com firmeza. Mas ser homem é pesado. Foi por isso mesmo que Deus te fez com ombros largos, para carregar peso. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar, mas você foi feito para isso. Você quer saber por que a nossa sociedade está doente? Porque há muitos anos estão ensinando os homens a se comportarem como meninos e as mulheres estão agindo como homens. E quando o homem abandona o papel para o qual Deus o criou,
o caos entra pela porta da frente. Famílias quebradas, filhos perdidos, vícios, violência, brutalidade e ausência. Mas há uma boa notícia em Cristo. O homem pode ser restaurado à sua verdadeira identidade. Jesus não veio apenas salvar a sua alma. Ele veio te devolver a masculinidade para o propósito original. Ele pode te transformar de menino em homem, de omisso em responsável, de bruto em servo, de covarde em corajoso. Então, o que significa viver como homem de verdade nos dias de hoje? Significa que você entende que a responsabilidade da sua casa não é da sua esposa, ela é sua. Ela pode ajudar, cooperar, mas foi a você que Deus chamou para liderar, amar, proteger e prover. Significa que você se levanta mais cedo para orar pela sua família, que você coloca limite nos seus desejos, que você domina o seu próprio corpo, que você abandona os vícios e a imaturidade e passa a agir como alguém que tem uma missão a cumprir. Significa que você para de reclamar do peso e aprende a carregar o peso com honra. Deus não te chamou para facilidade, Deus te chamou para o sacrifício. Isso não deve te assustar, deve te empolgar, porque o homem de verdade, ele não foge do fogo. Ele entra no fogo se for necessário para salvar aqueles que ele ama. Ser homem também é ter coragem moral. É dizer a verdade quando o mundo inteiro abraça e prefere a mentira. É defender aquilo que é certo, mesmo que você fique isolado. Ser homem é repreender o pecado dentro da sua própria casa. Ser o primeiro a pedir perdão quando você erra. Ser o primeiro a se quebrantar na presença de Deus. Isso é liderança espiritual. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Sua família precisa de um homem assim. Sua esposa precisa saber que ao lado dela existe um homem que teme a Deus mais do que teme qualquer outra coisa. Seus filhos precisam olhar para você e dizer: ele não é perfeito, mas eu quero ser como ele um dia. Este é o legado de um homem bíblico. Pare de esperar aplausos. Pare de esperar que o mundo te reconheça. O mundo quer homens fracos, manipuláveis e egoístas. Mas Deus quer homens fortes, firmes, quebrantados e cheios do Espírito Santo. Você escolhe quem vai te formar, o mundo ou o Criador. Se hoje você sente que já perdeu tempo, se você olha para a sua vida e diz: eu tenho agido como menino, não como homem, a boa notícia é que ainda há tempo. Jesus está chamando homens comuns para uma missão extraordinária, viver a masculinidade para a glória de Deus. Você não precisa ser o mais forte, não precisa ser bem-nascido, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, forja em mim o homem que tu me criastes para ser. E ele fará. Ele vai trabalhar em você, no seu caráter, na sua disciplina e no seu coração, até transformar você num homem segundo o coração dele, corajoso, responsável, firme, amoroso, servo e profundamente comprometido com a palavra de Deus. E eu quero orar para que Deus levante uma nova geração de homens que não tenham medo de serem homens, homens que lutem contra o pecado, homens que morram por suas famílias, homens que espelhem Cristo. Não este mundo louco, porque no final, ser homem não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer ao chamado de Deus. Se você ouviu esse vídeo até aqui e quer aceitar o chamado do Criador para viver como homem de verdade, escreva aqui nos comentários: eu aceito o chamado. Isso será um passo público de compromisso. E já se inscreva no canal, porque no próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar cientificamente e biblicamente por que as diferenças entre homem e mulher importam e por que o mundo desmorona quando tenta apagá-las. Homem, você não está no mundo por acaso. Você nasceu com propósito, missão e responsabilidade. E isso é uma honra que vem do céu. Não fuja, assuma o seu posto, porque ser homem de verdade é carregar peso em nome de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.